Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Nesta quarta-feira, nós estamos aqui para darmos continuidade ao mês que nós estamos estudando, refletindo sobre Romanos, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu e nos trouxe grandes ensinamentos. Antes de eu ler aqui o que Deus colocou no meu coração para esta quarta-feira, eu quero pedir para você que nos acompanha, para você fazer a sua inscrição no canal, não deixe para depois. Nós estamos aí aumentando a nossa marca de inscritos no canal e eu tenho certeza que você é instrumento para que outras pessoas também saibam daquilo que nós estamos desenvolvendo aqui. Portanto, se você não é inscrito, se inscreva, aproveita, aciona o sininho das notificações, depois você pode curtir, comentar e principalmente compartilhar. Todo mundo que está aqui no canal é um instrumento de Deus para fazer com que esse trabalho possa ser ampliado. E eu acredito muito que você que está aqui tem essa consciência. E você hoje vai entender por causa de quê? Nós precisamos entender a nossa responsabilidade em ampliar, difundir a palavra de Deus. Tá certo? Fica aqui meu agradecimento a você que tem acompanhado diariamente o Acordando para o Propósito. É sempre muito gratificante poder ter vocês aqui, poder desfrutar da convivência, ainda que online, com vocês. Um forte abraço para você que sempre comenta, para você que sempre entra aqui, para você que sempre assiste, para você que sempre compartilha, porque certamente isso é de suma importância, divulgar e difundir a palavra de Deus. E que bom que você nos acompanha, dá essa credibilidade para aquilo que o Senhor tem nos confiado. Agora eu quero que você abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 10, capítulo de número 10 de Romanos, lembrando, mês de agosto, Romanos, ainda temos aí mais alguns dias no mês de agosto e você precisa acompanhar tudo aquilo que a gente tem falado aqui, porque é uma construção, muitos ensinamentos importantes, muitas coisas para colocar em prática na vida e certamente, dia após dia, a gente vai colocando um tijolinho aqui no nosso conhecimento bíblico e isso faz com que a gente possa ser usado por Deus de uma maneira diferenciada. Deus ele se alegra quando nós estamos buscando aprender mais a palavra dele e principalmente quando a gente faz aquilo que eu tenho dito aqui, difundir a palavra de Deus. Preste bem atenção nisso. Então, eu quero que você abra aí no capítulo de número 10, você que já está com a Bíblia, você pode colocar estou com a Bíblia em mãos, colocar uma figurinha da Bíblia aí, e se você quiser usar a referência aqui para ajudar outras pessoas, coloca assim, Romanos capítulo 10, versículo de número 9. É a partir do versículo de número 9 que nós vamos ler aqui. Eu quero que você preste bem atenção na leitura que eu vou fazer, tá bom? Preste bem atenção na leitura que eu vou fazer aqui. Então, versículo de número 9 do capítulo 10 de Romanos é assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele crê, confia, jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora preste atenção aqui, a partir do versículo de número 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não se ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas.
O apóstolo Paulo, aqui na carta aos Romanos, ele está sempre tratando sobre essa temática de salvação, principalmente para demonstrar que a salvação ela não vem por uma maneira relacionada à meritocracia, mas ela vem por intermédio da fé. Quando nós lemos esse trecho aqui de Romanos, capítulo de número 10, uma coisa me chama muito a atenção. Algo me chama muito a atenção nesse capítulo 10 aqui de Romanos. Porque o apóstolo Paulo ele vai fazer uma associação muito clara em relação à necessidade de que haja confissão de Jesus Cristo como Salvador, de que há uma obra interior, de crer. Quando ele fala sobre crer no coração e confessar com a boca, ele está falando sobre uma transformação, um entendimento. O coração, que diz respeito aqui aos aspectos que a Bíblia sempre traz como sede das emoções, ali que envolve toda a questão da alma, a gente compreende que há a necessidade de que uma pessoa ela tenha um entendimento e ela, através desse entendimento, ela passe a crer. A fé, ela pode não ter uma correlação prática com coisas naturais ou com coisas que são visíveis. Mas a fé também pode ser compreendida através de algo que a palavra mostra, o entendimento. O entendimento, ele faz com que haja uma resolução na mente dessa pessoa e ela passa a tomar atitudes, isso é, movimentos externos com a sua vida, que são visíveis para todos, que dizem respeito a uma transformação interior. Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso é, ele está falando, olha, confessar com a boca, isso tem a ver com o quê? Externar algo. Agora, crer em seu coração, olha só, está vendo que há uma ideia de entendimento, há uma ideia de compreensão, há uma ideia de essencialidade do entendimento de quem é Jesus, para ver depois uma maneira de professar isso publicamente. Então, a fé aqui ela não é algo aleatório para a vida de uma pessoa. Então, ele fala sobre isso daqui. Agora, qual é a minha fala aqui neste dia e que eu quero chamar a atenção para você de maneira sucinta aqui? Há uma responsabilidade minha e há uma responsabilidade sua. E sua, quando eu digo sua, é independente. Se você está aqui, fala assim, pastor, a primeira vez que eu assisto a um programa, é a primeira vez que eu assisto aqui a um vídeo, e eu nem sou evangélico, eu não estou acostumado com esse tipo de conteúdo, é a primeira vez que eu venho aqui, e o senhor já fala que eu sou responsável por algo? Sim. Nós entendemos que toda vez que você tem uma experiência, essa experiência ela traz algum tipo de mudança na sua vida, e eu tenho certeza que você estar aqui acompanhando esse vídeo pode ser um fator de mudança para algo que venha trazer uma transformação no seu dia a dia, na sua vida interior, emocional, sentimental, espiritual. A partir do momento que você tem essa experiência, você tem a responsabilidade de levar isso para outras pessoas. Você precisa ser como um bom semeador. Um bom semeador ele não fica com as sementes que em dado momento ele adquiriu, sem que ele possa lançar isso num terreno para que essas sementes venham dar frutos. Então, eu entendo que toda vez que você colhe um fruto, alguns frutos possuem sementes e não se comem as sementes. As sementes são feitas para serem plantadas e através do plantio dessa semente, a disseminação de algo, ou a frutificação de algo novo. Então, por isso que eu digo que você é responsável. Aí, quando o apóstolo Paulo dá sequência aqui nesse ensinamento, ele vai falar que não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos, que abençoa ricamente todos o que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, ele começa aqui a indagar. Olha, se todos os que invocarem o nome do Senhor será salvo, existe a necessidade que alguém invoque o nome do Senhor para alcançar a salvação. Então, essa invocação do nome do Senhor é uma maneira de trazer a presença de Deus, trazer o benefício da salvação para si. Aí ele diz assim, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Então, olha só,
Quem invoca a Deus é porque creu que o Senhor é Salvador. Então, assim, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Então, só pode uma pessoa invocar quando ela crê. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Aí aqui começa um ponto-chave muito interessante. Olha, como alguém vai crer em Jesus se dele não se ouviu falar? Como alguém vai crer em Jesus se alguém não ouviu falar? Você está entendendo o que eu estou falando aqui para você? A partir do conhecimento, da anunciação, há a possibilidade de alguém crer. E se alguém crer, há a possibilidade de este invocar. Então, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Não tem como. E como crerão naquele em quem não ouviram falar? Não tem como. E como ouvirão? Agora, olha só. Tá vendo que ele vem trabalhando? Ouvir, crer, invocar. É de trás para frente. Ele começa falando do ápice, que é invocar a Deus para ser salvo, e depois ele vem relatando sobre essas perguntas aqui, quase que de maneira retórica e reflexiva. Olha, crer, ouvir falar, ok? Aí tem a ver com a ideia da audição. Então, veja, e como ouvirão se não houver quem pregue? Então, olha só, a pregação, o ensino da palavra, a difusão da Bíblia Sagrada tem o poder de fazer alguém ouvir. E alguém que ouve, ok? Alguém que ouve tem a possibilidade de crer. E quem crê pode invocar, porque ele está entendendo a quem ele está crendo, em quem ele está colocando a sua confiança, porque em dado momento ele ouviu. Então ele diz assim: e como ouvirão se não há quem pregue, se não houver quem pregue? Aí ele diz assim: como está escrito, como são belos os pés do que anunciam as boas novas, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Olha que tremendo o que nós estamos vendo aqui. Quando Paulo ele fala aqui como está escrito, ele está fazendo uma remissão sobre Isaías capítulo 52, verso de número 7. Por quê? Ele está falando assim: olha, você prega a palavra de Deus, você anuncia as boas novas, aí o que Isaías fala? Como serão belos os pés dos que anunciam as boas novas. Esse acordando para o propósito desta quarta-feira, 21 de agosto de 2024. É um acordando para o propósito mais do que especial. Todo dia é especial, porque nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus. Mas olha só, se você pensar não somente pelo benefício de quê? Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas, eu poderia refletir sobre isso daqui, falar sobre o caminho daqueles que anunciam as boas novas, a maneira com que a palavra de Deus ilumina o caminho daqueles que anunciam as boas novas, como é o cenário, a estrada percorrida por aqueles que anunciam as boas novas. Mas o que eu quero dizer para você aqui não é você pensar somente pelos benefícios de quem anuncia a palavra de Deus, mas você pensar pela responsabilidade que você tem. A responsabilidade de ser alguém que pregue, alguém que anuncia, alguém que ensina. Como ouvirão se não há quem pregue? E muitas pessoas, às vezes, se equivocam, elas acham assim: pastor, lá na minha igreja, o meu pastor nunca me deu oportunidade de pregar. Pastor, lá na minha igreja, o meu pastor nunca me deu um microfone na mão. Pois bem, eu não diria nem que seu pastor está errado. Talvez a sua vocação não seja para poder pregar num púlpito. Talvez a sua vocação não seja para ter um microfone na mão para poder pregar. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Parece antagônico, né? Ok. Mas sabia que tem uma porção de cenários na sua vida que você foi colocado, inserido por Deus para você pregar a palavra?
E talvez essas pessoas que estão no setor de trabalho, onde você atua profissionalmente, as pessoas que estão no ambiente onde você estuda, onde você se capacita, até mesmo pessoas da sua família, que nunca ouviram da sua boca ou através da sua vida uma genuína pregação das boas novas. Como ouvirão se não há quem pregue? Você precisa abrir a sua boca. Você precisa difundir a palavra de Deus. Nesta manhã, o Senhor está te conclamando. Você já viveu uma experiência com Deus? Abra sua boca para contar isso para outras pessoas. Você já viveu uma transformação? Deus tem feito algo na sua vida? Abra sua boca. Ah, não, pastor, eu não considero que eu esteja vivendo ou que eu vivi alguma coisa assim esplendorosa. Meu testemunho nem é muito bonito. Ok. Você foi alcançado pelo Evangelho. Você alcançou salvação. Abra a sua boca para falar daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor transformou no teu coração, na tua vida espiritual. Ah, pastor, estou aqui pela primeira vez. Você está acabando de aprender algo que você precisa compartilhar com alguém. Eu estive assistindo o Acordando para o Propósito dia 21 de agosto de 2024 e o pastor Edvanei falou: eu preciso difundir aquilo de bom que tenho aprendido. Talvez vai ser começando a falar para outras pessoas sobre aquilo que você já está entendendo como sendo a voz de Deus te direcionando, que as experiências irão acontecer. Então, não importa a etapa de vida cristã que você está, você precisa difundir a palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Aqueles que invocarem vão alcançar salvação, mas como vão invocar se eles precisam crer? Como vão crer se não há quem pregue? Então, quem é que prega? Sou eu. É você. Você é responsável por isso também. Então, nesta manhã, eu vou fazer uma oração aqui. E se existe algum impedimento emocional, algum impedimento espiritual, qualquer que seja a demanda que esteja te impedindo de ser boca de Deus nessa terra, eu vou orar para que, em nome de Jesus, caia por terra. Que você seja um canal fluente, você seja um canal fluente da palavra de Deus. Se falar, pastor, vou dizer, pastor, eu sou ruim de oratória. A minha voz é chata, o meu timbre é horrível, não gosto nem de abrir muita boca para conversar com as pessoas. Tá certo. Você vai pregar com as suas atitudes, você vai pregar com a tua hombridade, você vai pregar com a tua idoneidade, você vai pregar através da tua credibilidade, você vai pregar através de uma vida que corresponde aos princípios de Deus. Tá certo? Feche os seus olhos. Se for possível, curve a sua cabeça. Se concentre nesta oração, para que o Senhor possa usar você e aqueles que precisam crer ouvirão da sua boca as palavras que vão transformar a vida dessas pessoas. Pai, nós queremos louvar o teu nome, nós queremos nesta manhã apresentar, Senhor, a vida de cada um que aqui está acompanhando esse programa. Senhor, dê intrepidez aos teus filhos, quebra toda timidez, quebra, Senhor, qualquer impedimento, qualquer barreira. Senhor, que Satanás não tenha poder de influência sobre a vida dos teus filhos e que ninguém seja influenciado, Senhor, por fatores impeditivos. Não venham essas pessoas enxergar circunstâncias contraditórias, circunstâncias que impedem elas de dar o passo em proclamar a tua palavra, em disseminar o teu evangelho, em pregar e ensinar o teu evangelho, porque nós sabemos que tem vidas que serão alcançadas por intermédio deles. Nós abençoamos, Senhor, a vida de cada um que está aqui disposto a pregar a tua mensagem. As boas novas, Senhor, elas precisam ser entregues. Mensagens que são boas, mensagens que provêm de ti, mensagens da tua palavra precisam alcançar os corações. E por isso, cada pessoa que nos assiste, cada pessoa que está aqui, é responsável pela disseminação das boas novas. O evangelho precisa chegar aos corações que serão transformados, corações que vão crer e que depois pessoas que vão invocar o teu nome e pessoas que vão alcançar a salvação, porque alguém encontrou em si
aquilo que tu mesmo já colocaste, para que pudesse transbordar e alcançar a vida de outras pessoas. Eu decreto falência, Senhor, de pessoas aqui que possam estar sendo colocadas em barreiras espirituais, que essas barreiras, Senhor, sejam jogadas por terra, falência dessas barreiras que impedem os teus filhos de avançar, porque elas vão ter um ministério frutífero e que vão fazer com que pessoas sejam salvas e que elas possam viver a magnitude do teu reino aqui na terra e também no céu, de acordo com os propósitos eternos que vêm do teu trono. Nós abençoamos cada um aqui e oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que você possa colocar essa palavra não somente no seu coração, mas que você possa colocá-la em prática na sua vida. É o que eu oro nesta manhã e creio naquilo que nós oramos aqui, desejando a você uma quarta-feira abençoada e dando os parabéns para você que está aqui, não só para escutar aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa, porque assim é o Acordando para o Propósito. Um forte abraço e até amanhã.